Se você tem problema com dores e quer saber como cuidar delas de uma maneira mais natural, então assista esse vídeo porque eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência ao longo da vida com dores, tanto físicas como dores emocionais. Ninguém quer sentir dor e quem tem dor tem muita pressa, porque dor é um negócio que ninguém merece. Então, por isso, é muito importante a gente ter em conta algumas coisas para que a gente possa lidar melhor com as dores que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso corpo. Então, aqui eu vou falar hoje mais especificamente de dores no geral, dores musculares, né? Que todo mundo tem ao longo da vida aí, ou por um motivo ou por outro. Então, o importante é a gente realmente lidar com elas de uma maneira mais, digamos assim, corajosa, tanto para as dores físicas como para as dores emocionais. Porque se a gente não olhar para elas de uma maneira mais corajosa, muitas vezes a gente acaba prolongando o sofrimento, sendo que a gente poderia resolver de antemão. Então é como se a gente pensar que a gente tá ali com um espeto no dedo, né? Entrou uma farpinha no dedo, e aí a gente só fica olhando ali que tá doendo, reclamando, pensando que tá doendo, mas a gente não faz a ação que é de tirar o espeto. E quando a gente tira esse espeto, sem dúvida nenhuma que a tendência do organismo é cicatrizar e passar aquele processo inflamatório. E isso acontece em todos os aspectos, né? Então vamos pensar aqui nas dores musculares, né? Então elas podem ser por vários motivos. Elas podem ser por uma tensão. Então, por exemplo, quando eu fico tensa, eu travo o ombro. Então, claro que eu vou ter aí uma dor no ombro, vou ter dor no pescoço. Eu, particularmente, sempre travei muito a mandíbula, então acordava com os dentes doendo. Tem gente que, sei lá, eu também tinha o hábito de travar o pé, né? Então, e isso também acabou muito trazendo aí até muito desconforto, principalmente no pé direito, que era o que eu travava mais. Enfim, a gente tem que observar o que acontece conosco. A gente tem que pausar e olhar, identificar por que que isso está acontecendo. Então, a tensão muscular é um dos motivos. Pode ser também por uma compensação do corpo. Então vamos imaginar que eu tô com uma unha do dedo direito, do pé direito, desculpa, encravada, que também é uma coisa que sempre eu tive esse desconforto. E aí, para não pisar direito, para não doer o dedão, eu acabo jogando o meu peso mais para a perna esquerda. E aí, consequentemente, o joelho esquerdo começa a doer mais porque eu tô colocando mais peso nele do que na perna direita, para que o dedo não fique me incomodando, a dor da unha não fique me incomodando. Então pode ser algum tipo de compensação que o corpo está fazendo. Outra coisa, pode ser por ter dormido de mau jeito, pode ser por, enfim, por N problemas, né? Ou até mesmo por atrofia, né? Então vamos imaginar, quando a gente quebra, por exemplo, a mão, se eu engessar a mão, o que que vai acontecer? Se eu ficar muito tempo com ela imobilizada, o músculo vai perdendo a força, vai perdendo o tônus e ele pode até começar a doer. E até quando eu voltar a querer usar, ele vai doer, porque ele ficou atrofiado, ele ficou preso ali naquele período. O nosso corpo ele foi feito para estar em constante movimento. A gente tem em média 660 músculos. Por que em média que eu estou dizendo? Porque dependendo do lugar onde, digamos, faz essa contagem, pode haver uma diferença. Mas enfim, em torno disso. Então imagina aí que são muitos músculos para a gente mexer. E aí, por isso, muitas vezes, por essa falta de movimentação, por essa falta de molejo no dia a dia, como a gente tende a usar só determinados tipos de músculos, então muitas vezes acaba trazendo aí desconforto e dor também para eles.
Então, todos esses aspectos aí, a gente vai ter que olhar até para a gente começar a ver o que a gente precisa fazer. Né? Quando a gente é criança, né, a gente tem uma baita elasticidade, né? Coloca o pé na cabeça, passa o pé atrás da nuca, enfim, a gente tem aí uma mobilidade muito grande. Aí a gente começa a entrar na fase adulta e aí a gente se movimenta menos, ainda mais se a gente tem uma vida mais sedentária, mais ainda. E aí, quando se atrofia, vai se atrofiando, vai se diminuindo assim essa elasticidade, isso vai trazendo dor também. Então, o movimento, o alongamento é indispensável para o nosso corpo. Então, se a gente quer ter menos uso de medicamentos, a gente precisa mover o corpo, movimentar o corpo. E pode ser com movimentos simples. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma dor no ombro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mexer o ombro. Ah, mas ele já está doendo, então não vou mexê-lo exatamente porque ele já está dolorido. Mas é importante que a gente movimente de uma maneira amorosa e gentil. Então, vamos imaginar aqui que eu estou com uma dor nos ombros, que fica mais fácil para vocês verem aqui no vídeo. Então, por exemplo, eu estou com uma dor no ombro direito. Então, eu primeiro faço um movimento com o ombro esquerdo, de uma maneira suave, tranquila, respirando. À medida que eu faço esse movimento de uma maneira gentil, tranquila, suave, eu já mando para o cérebro uma mensagem de que está tudo bem mexer o ombro, de que está tudo tranquilo fazer esse movimento. E aí, depois que eu pauso, respiro, eu vou fazer com o que está dolorido. Aí pode ser que eu não consiga fazer na mesma amplitude, porque ele está dolorido. Então eu faço o quê? De uma maneira menor. Ah, não, ele está doendo tanto que eu não consigo mexer. Então você só imagina você fazendo o mesmo movimento. Você pode começar um movimento pequeno, amoroso, gentil, e depois você vai, à medida que você vai fazendo, você pausa. Depois de um período, no mesmo dia, você pode fazer novamente esse mesmo exercício. E você vai percebendo que à medida que você não força, ele vai desinflamando. Então, todo lugar que está inflamado, a gente não aperta, a gente não força, a gente não fica testando, ah, mas está doendo ainda, né? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente só reforça a dor. E aí é bastante desconfortável e a gente vai continuar mandando para o cérebro aquela mensagem de que está doendo, de que está inflamado. Então, todas essas pequenas coisas vão ajudar aí no processo de desinflamando. Claro que a gente pode usar um creme, um óleo, alguma coisa no local, mas não é para apertar para sentir dor, é para aplicar para ele entrar. Um outro produto que é bastante usado em homeopatia, que é a arnica, ela é bastante usada tanto para passar como para tomar na forma de glóbulos, por exemplo, ou líquido, que ela é bastante eficiente para ajudar a desinflamar, além de outros medicamentos homeopáticos que também são para isso. Enfim, tem vários produtos que podem ajudar nesse processo. E agora pensando nas dores emocionais, essas então a gente tem mais dificuldade ainda de olhar, porque nós não fomos ensinados a lidar com as dores emocionais. Então a gente não sabe lidar com elas. E por isso a gente tenta anestesiar. Então toda vez que eu me sinto aflita, ansioso, eu procuro ali um jeito de anestesiar essa dor emocional, né? Seja através de um vício, tem gente que usa bebida, tem gente que usa medicamento, tem gente que usa televisão, enfim, a gente tem cigarro, enfim, são dores emocionais que a gente tenta minimizar, anestesiar de alguma maneira. E também, assim como eu falei do exemplo da farpa ali que a gente espetou no dedo, se a gente não parar e olhar, a gente só vai
anestesiando e não resolve aquilo. E a gente também precisa fazer uma investigação, né? Ter esse cuidado com a gente mesmo de olhar o que está causando. Ah, eu estou ansiosa, mas o que está me trazendo essa ansiedade? O que é que está gerando em mim esse estado, né? Essa dor emocional que eu não estou querendo olhar, né? Então, é necessário a gente ter esse cuidado de ir olhando para isso. Muitas vezes a dor é tão grande que a gente não consegue fazer isso de uma vez só, né? O que eu quero dizer de uma vez só? Né? Ah, desencadeia a emoção, o choro, às vezes a gente até perde o ar quando a gente começa a olhar para essas dores emocionais. Mas a gente pode ir fazendo isso aos pouquinhos, também de uma maneira amorosa e gentil com a gente. Fazendo de uma maneira que, hoje eu consigo olhar um pouco, respira. No dia seguinte, quando ela aparecer, eu olho mais um pouco e aí a gente vai identificando e vai tentando solucionar o que é que está acontecendo. Então eu identifiquei que eu estou bastante ansiosa porque, sei lá, tenho uma dívida para pagar e eu não estou conseguindo resolver e eu estou achando que quando chegar o dia para eu fazer o pagamento eu não vou ter o dinheiro, então eu já estou ansiosa no início do mês e eu tenho que pagar o boleto no final do mês. Então aí, quando a gente identifica isso, a gente já procura soluções para isso. Então eu estou achando que eu não vou ter o dinheiro para efetuar esse pagamento, então o que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer uma renda extra daqui até o final do mês, né? Eu posso tentar negociar, seja com, por exemplo, um fornecedor, eu posso tentar negociar para parcelar ter uma prorrogação ou parcelar esse boleto. Enfim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Esse movimento, ele é indispensável, tanto para as dores emocionais como para as dores físicas. Porque se a gente não toma essa ação, não faz esse movimento em ação, né? Não põe essa ação para fazer, a gente vai ficar ali sofrendo por uma dor que muitas vezes ela pode ser olhada de uma maneira mais ampla, além de só uso, seja de medicamentos para analgésicos, né, para cuidar da dor física, ou seja, de ansiolíticos, de antidepressivos, enfim, para cuidar das nossas dores emocionais. E por isso, à medida que a gente vai olhando, a gente vai tendo a oportunidade de se conhecer, de ver quem somos, né? E aí já de uma próxima vez, mais rapidamente, a gente entrar em ação, em movimento, em ação e aí ter uma vida mais leve, mais feliz. Muito grata.